No próprio livro de Mateus, o próprio Jesus vai dizer: apartai de mim que eu não vos conheço. Mas o texto aqui que nós acabamos de ler, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e olha ao teu Pai. Esse entrar no teu quarto, fechar a tua porta, está falando sobre lugar de intimidade, lugar de relacionamento. Porque na intimidade, no diálogo, irmãos, eu tenho uma certa dificuldade. Eu estava conversando ontem, desabafando com a minha queridíssima esposa, porque a minha queridíssima esposa está passando por uma situação de grávida, e hoje ela botou 4 vestidos e ela começou a chorar porque os vestidos não estavam cabendo. Eu digo: Deus, Senhor, tem misericórdia. Porque a mulher, eu digo, é mulher. Eu perguntei para ela assim: sangue de Cristo, esse tá bom, não, esse tá bom, não, esse tá bom, não. Eu estou estressado de novo. Oi, filha, não escuta isso. Mas é engraçado, e eu estou conversando com ela, eu digo assim: eu não consigo fingir costume. Eu não consigo fingir quando eu estou brigado com a minha esposa. Eu não consigo fingir porque nos últimos dias eu tenho visto que as pessoas dizem orar a Deus, mas elas oram a Deus no estado de Deus falar, porque elas fingem costume, como se nada tivesse. Olha para o irmão do seu lado, muito bem, para de fingir costume. Você tem pendências a ser resolvidas para entrar no secreto. Eu não posso, e como o pastor Guilherme falou aqui, a sua pessoa está passando um momento de tristeza, ok, respeite. Não significa que tem que permanecer lá. Mas, irmãos, eu confesso que eu não consigo fingir estar bem com alguém que eu não estou bem com ela. Eu não consigo vir à casa do Senhor, como eu vejo muitas pessoas indo à casa do Senhor como se nada tivesse acontecido. É como alguém que encontra o seu líder, alguém que você tem um relacionamento de discipulado, e você cometeu alguma coisa, e você é obrigado, você conversa e não fala de nada, e sempre que há algo dentro do seu coração que precisa ser resolvido, e você finge de nada. O maior problema da igreja é usar uma máscara como Jesus não pediu, porque a Bíblia diz: não use máscara, nasça de novo. Não use máscara, nasce de novo. Porque muitas vezes nós estamos querendo que Deus seja o nosso Pai, sendo que nós não temos atitude de filho. Jesus está dizendo aqui: olha, para você entrar nesse lugar de intimidade, nesse lugar de oração, precisa de uma ação. E a primeira ação: saia do seu comodismo e entra no lugar secreto. Lá no secreto, fale com Deus Pai. E falar com Deus Pai no secreto, dizer assim: ó, lave a sua alma. Fale de tudo. Abra seu coração. Seja transparente. Porque muitas vezes, irmãos, Deus não ouve as nossas orações porque nós estamos fiados em nós mesmos. E como o Jésio disse aqui, pedi, se credes, pedir sobre qualquer coisa, crendo, acontecerá. E muitas das vezes nós pensamos que eu creio, vai acontecer. Jesus está dizendo assim: você precisa crer em mim, não é em você. Porque esse crer e esse lugar de intimidade só é possível na pessoa de Cristo Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o. E nós sabemos que só existe uma maneira de nós nos tornarmos filhos de Deus, recebendo o Filho de Deus. Sabe, irmãos, eu estou preocupado com a igreja. Eu estou preocupado com alguns percursos, alguns caminhos que muitos de nós estamos traçando nesses últimos dias. Onde nós estamos indo a Deus a súplica, mas nós não estamos ouvindo o Deus que pode responder às nossas súplicas. Muitas das vezes nós estamos no lugar não de discípulos, não de filhos de Deus, mas desconhecidos. Porque Jesus diz: apartai de mim, eu não te conheço. E a Bíblia diz que são aqueles que falavam no nome, pregavam no nome, oravam, expulsavam. Essas pessoas tinham conhecimento sobre. As pessoas falavam sobre, mas elas não tinham intimidade. Porque para eu conhecer alguém, eu preciso ter? Para eu conhecer alguém, eu preciso ter? E muitas das vezes nós estamos na casa de Deus e nós não temos intimidade com Deus da casa. Nós estamos
fingindo um relacionamento e dizendo assim, está tudo bem. Nós estamos mais nos movendo na emoção do que na razão da palavra de Deus. Porque eu disse, eu estou tomando café e eu disse desesperado, eu não consigo fugir. Eu não consigo colocar uma máscara e dizer que está tudo bem, sendo que não está bem. E eu não estou dizendo que eu não tenho equilíbrio emocional. Não é isso. Porque ter equilíbrio emocional você pode estar ruim, mas você não vai ultrapassar os limites. Mas eu orando e percebendo e pedindo ao Senhor Deus, como que nós precisamos resgatar a nossa vida? Em primeiro lugar, para resgatar a oração, é resgatar a consciência de que você precisa ser sincero para com Deus e ser sincero para com nós. Sinceridade não é falta de amor, irmãos. E a palavra está nos dizendo que nós devemos entrar no lugar de intimidade. E entrar no lugar de intimidade muitas vezes quebra o nosso orgulho. E Jesus diz, aprendei de mim. Então, aprendei de mim. Jesus foi um mestre para nos ensinar. E Jesus não ensinou falando, mas fazendo. E alguns outros textos, exemplo de que deve aqui em Lucas, um dos discípulos, Jesus disse, nos ensine a orar. E ele começa a citar essa oração. Começa a falar sobre isso. Mas para nós compreendermos e recebermos a oração que Jesus está nos ensinando, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos arrancar as nossas máscaras. Nós precisamos fingir que nós somos algo ou que nós não estamos passando por algo. Sabe, um grande problema de muitas vezes o casamento não dá certo, de muitas vezes o relacionamento entre pessoas não dá certo, porque elas não têm transparência e elas andam fingindo costume. Diga para nós, pai, de fingir costume. Você pode enganar pessoas. A Deus não. E eu não estou dizendo aqui que você está fazendo distração para você dizer que você tem que. Não é isso. Você precisa ter equilíbrio. Você precisa compreender que você não precisa expor das pessoas. Você precisa se expor para Deus e você precisa dar a liberdade para que Deus haja na sua vida. Porque muitas vezes você dando liberdade ou não, Deus vai agir. Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Isso não vai acontecer na sua vida, mas Deus é soberano. Deus é soberano. 2 ou 3. Deus é soberano. Sabe por que nós não reagimos quando nós dizemos que Deus é soberano? Porque nós não temos intimidade com Deus que é soberano. Sabe por que muitas coisas não mudam na nossa vida? Porque nós somos mais religiosos do que filhos de Deus. Nós estamos mais acostumados a praticar rituais, a praticar, a ir à igreja, e talvez tem muita gente que vem à igreja, mas não cultua ao Senhor. Tem gente que não sabe nem a canção que canta no culto. E nem se preocupa em cantar. Porque para ela é só o que cantar. Pergunta, irmão, sabe alguma letra da canção que canta na igreja? Eu vou fazer um teste com os homens nos discipulados. Vou fazer um teste com os homens discipulados sobre isso. Porque muitas vezes nós queremos, nós falamos de um Deus que parece mais distante de nós do que é a realidade. Muitas vezes nós sabemos que qual é a oração essencial e nós não sabemos de que maneira essa oração nos conduz. Então eu preciso resgatar a consciência, eu preciso resgatar essa disciplina não de um ato religioso, mas um ato de amor, de relacionamento, de diálogo com Deus. Às vezes nós estamos no nosso trabalho, às vezes nós paramos, e muitas vezes quando nós paramos para orar, ou você para fazer devocional, você faz pedidos, você faz súplicas, mas você não ora. Porque a oração é uma via de mão dupla. Eu falo
e fica em silêncio para ouvir. E muitas das vezes nós não chegamos nesse lugar de intimidade. Pega a Bíblia, leia comigo vocês. Mas tu, quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. Mas tu, quando orares, entra no teu. Existe um lugar, irmão, existe um lugar para a oração. E eu fiz uma tipologia do Jardim do Éden a esse texto. O Jardim do Éden, aonde o próprio Deus vinha falar com Adão. Lugar de relacionamento. Deus vinha se relacionar. Na criação do dia, todos os dias, Deus vinha se relacionar com Adão. E aí Jesus disse assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Está falando de um lugar de relacionamento, de intimidade. Porque todo mundo acessa o quarto, irmãos? Não. O ideal de uma casa ou a quarto é para quê? Lugar de intimidade. E todo lugar de intimidade, quando você tem segurança nesse lugar, você descansa. Que é o que o texto vai dizer, nos percorrendo. Porque todo lugar de intimidade é um lugar de descanso. E por que eu descanso nesse lugar de intimidade? Porque eu sei quem está nesse lugar. Porque todo lugar de intimidade, todo lugar que a pessoa tem consciência da oração e de quem está orando e quem está ouvindo, essa pessoa que está ouvindo, que é o Deus soberano, esse Deus soberano nos cerca com sua proteção. A sombra do Onipotente está sobre nós. Por esse motivo, nós no lugar de intimidade descansamos. Então eu preciso percorrer esse lugar. Quando eu entro no lugar de intimidade no quarto, eu entendo que eu preciso ser sincero. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso me despir. Eu preciso estar nu. O que a Bíblia diz, que todos os dias que Jesus ia encontrar com Adão, Deus não ficava preocupado com como ele estava. Porque Adão só conheceu a nudez após o pecado. Você está aí, irmão? Amém. Você está aí? Amém. Então a Bíblia está nos dizendo de maneira muito clara: entrar na intimidade com Deus é entender que você está nu. E quando eu digo estar nu, não é nudez de vergonha. Quando nós estamos, essa nudez eu digo de pureza, porque em Cristo nós somos puros, em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos santificados, em Cristo. Em Cristo. Aleluia. Então nesse lugar secreto, nesse lugar de intimidade, eu descanso. Mas esse lugar de intimidade não é lugar de descanso, é um lugar de relacionamento. E quando eu me relaciono, eu cresço. Diga para o irmão, muitas vezes você não está crescendo. Intimidade com Deus. Intimidade com outras pessoas. Porque falta relacionamento. E diga para o irmão, olha só. Deus te fez para se relacionar. O contrário disso é pecado. Aí eu não gosto de me relacionar com as pessoas. Aí eu não gosto de ficar conversando com as pessoas. Aí alguém diz, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de relacionar. Eu disse hoje a Deus, Senhor, Pai, eu acho que eu não nasci para lidar com pessoas. Eu acho que eu vou começar a fazer algum curso para eu largar para poder fazer, mexer com bicho, mexer com coisas, do que mexer com pessoas. Só que quando nós dizemos isso ao Senhor, mostrando a clareza do nosso coração, se está no nosso coração, o Senhor diz, olha, é verdade, eu percebo, eu sei, o seu coração está assim. Porque é melhor lidar com coisas do que com pessoas. Porque coisa não nos fere, pessoas sim. E as mesmas pessoas que nos ferem, podem ser as mesmas pessoas que podem nos curar. Porque pessoas podem nos ferir, mas há pessoas que podem nos curar. Mas as pessoas que estão no meio para curar são pessoas que têm relacionamento com Deus. Porque uma pessoa que está toda torta, que ela tem vida com Deus, você vai permitir que ela ore por você, que ela coloque a mão sobre você e que ela interceda por você? Então nós precisamos compreender que
Nós nascemos para ter vida de relacionamento com Deus. E vida de relacionamento com Deus é uma vida de oração. É impossível alguém dizer vida com Deus e não ter uma vida de oração. E vida de oração, irmãos, não é orar apenas no devocional. Apesar que eu acho que alguns não estão... Irmãos, eu vou pegar vocês de surpresa. Vocês começam a ler o devocional de vocês, porque eu vou reunir toda a igreja e vou olhar cada um dos devocionais. Eu estou falando sério. Eu estou falando muito sério. Muito sério. Porque você não comprou o devocional para ficar na sua gaveta. E você precisa seguir a visão de uma igreja. Você precisa andar junto. E andar junto é fazer com que todos andem de uma velocidade melhor. Porque tem gente que está no quilômetro 10, outro está no 5. E tem pessoas que estão muito à frente, mas precisar voltar e dizer assim, volte para as primeiras horas. Porque, irmão, se você diz que tem uma vida de oração e permanece o mesmo, eu vou dizer que não tem vida de oração. Você está tendo uma vida de religiosidade, porque a religião mantém o padrão. Uma vida de oração mantém a ação de transformação. Você está aí, irmão? Amém. Continue comigo. No versículo 8, Jesus diz assim, pois vós pais, não, melhor. Versículo 9 nos ensina, orai, pois, da seguinte maneira, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no Céu. O texto bíblico está nos dizendo de maneira muito clara que o Pai é nosso. Mas quem está dizendo isso é o Filho de Deus que nos garante paternidade. Amém. O texto está dizendo para nós que quando nós reconhecemos Cristo e quando nós recebemos Cristo, tornamos filhos de Deus. Para nós chamarmos Deus de Pai, nós precisamos receber o Filho. Para nós comunicar em oração ao Deus Pai, eu preciso comunicar com fé que Cristo é o meu Senhor e Salvador. Essa oração modelo de Jesus Cristo está dizendo a paternidade de Cristo para você. Aleluia. E se há paternidade, há segurança. Então a Bíblia está dizendo que em Cristo Deus se revela. Porque a Bíblia diz, após Jesus for batizado, saiu uma voz do céu dizendo, este é meu Filho amado, a qual eu tenho prazer. Ou seja, todos ali ouviram que o próprio Deus Pai revelou a paternidade em Cristo Jesus. Sabe por que muitas vezes nós não rompemos? Sabe por que muitas vezes nós somos paralisados? Porque nós não reconhecemos quem somos e ao Pai que nós temos. Quando eu reconheço quem eu sou em Cristo, eu tenho segurança da paternidade que está em Cristo. Amém. Porque muitas pessoas, elas se sentem seguras no casamento. Há muitas pessoas inseguras como cristão, ou como crente, ou como alguém que frequenta a igreja. A insegurança não está naquele que tem a paternidade, está naquele que não tem certeza da paternidade. Aquele que está em dúvida sobre quem é. E se a Bíblia diz que em Cristo você é filho de Deus, então você não tem mais medo sobre qualquer circunstância, você está seguro, porque o Pai jamais nega proteção ao Filho. Você pode glorificar, aleluia? Aleluia. Não porque eu estou dizendo, mas porque a Bíblia diz. Então a Bíblia diz, a própria verdade de Cristo está dizendo que o Pai é nosso. Ele está garantindo, eu garanto a vocês, que haverá o tempo da manifestação de que vocês poderão entrar no secreto, e vocês poderão se relacionar a Deus como Pai. Não será
Deus é meu pai e não está na família da fé, eles não têm Deus como pai. Então, irmão, não há individualismo na fé cristã. Na fé cristã. Não há individualismo na fé cristã. Não há individualismo em Cristo Jesus. Jesus não veio à terra para realizar algo individual. Não veio para alcançar o indivíduo. Veio para realizar a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Está aí, irmão? Amém. Outro ponto que nós precisamos pensar é o versículo 11. Amém, irmão? Amém. O pão nosso de cada dia nos dai Hoje. Diga a paternidade. A verdade. Diga Pai nosso. Pai nosso. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Diga a paternidade. A paternidade. Diga quando eu resgato a disciplina da oração. Eu estou entrando. No lugar de intimidade com o Pai. Santidade. Você pode dar um bravo de aleluia. Só podemos chamar Deus de Pai porque Jesus nos autorizou a isso. Amém, irmãos? Amém. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Nós compreendemos no primeiro texto do versículo 9 que Ele é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor. Então o texto está mostrando com muita clareza na oração que quando você ora de maneira clara ao Deus Pai em Cristo Jesus, crendo não por causa de você, mas crendo em nome de Jesus, o Deus Pai é o nosso provedor. Se Ele é o nosso provedor, nada nos faltará, inclusive Ele. Porque tudo pode nos faltar, menos Cristo Jesus. E a Bíblia, nesse texto, nessa oração, está nos dizendo que Deus é o nosso provedor. Irmãos, você precisa parar de ser independente. E ser independente não é ser preguiçoso cruzar os braços. É você confiar na provisão de Deus. E a fé. Jeová Jireh. Deus provedor. Além de Deus se revelar como nosso Pai, Ele se revela como um Pai provedor. Ele se revela como um Pai que traz a providência. Ele se revela como um Pai que traz a provisão. Não importa o momento que você está. Se você tem Deus como Pai, Ele sempre vai prover, por causa de Cristo Jesus. A provisão que nós necessitamos, a provisão que nós ansiamos está no Deus Pai Todo-Poderoso. Mas nós precisamos entender que a provisão que Deus libera não é baseada no que eu quero, é no que Ele quer te dar. A mesa já está pronta. O sangue já foi derramado. Alguém já foi à cruz. Cristo é a própria provisão de Deus para nós voltarmos para o próprio Deus. Acho que você precisa ler mais Bíblia, irmãos. Você precisa ler mais Bíblia. O próprio Deus providenciou para que eu e você voltasse ao lugar de intimidade, ao lugar de paternidade, ao lugar da relação. Aleluia! Cristo é a providência divina do próprio Deus para nos resgatar. Aleluia! Homens miseráveis e pecadores como nós, mas mesmo assim, para esses homens miseráveis e pecadores, Deus providenciou. Aleluia! Amém. A pergunta muitas vezes é: o que eu estou fazendo com a providão de Deus na minha vida? A provisão de Deus não está baseada no seu desejo, está baseada na vontade dele. Quantos aqui querem o carro do ano? Não. Quantos aqui querem o carro? Amém. Quantos aqui querem uma casa? Amém.
querem um bom emprego? Amém. Para ter um bom emprego, trabalhe, faça curso, que é importante, né? Deus não vai te dar um bom emprego sem você estar capacitado para isso. Porque você, em vez de ser uma bênção, será uma maldição no seu trabalho. Mas todos nós queremos. Mas a pergunta é, irmãos, esse dia você está perguntando, Deus do céu, Senta direito. eu sou o mais pobre da família. Você vai cair. Eu acho que quando minha mãe foi parir, esse daqui é o último em tudo. Por quê? Está amarrado, Satanás. Baldou não, Eu bebê. estava pensando nisso, gente, quando eu falei, casa, eu falei, casa, de para com isso, é mais rico, isso é rico, irmão. O mais pobre da família sou eu. Pela graça de Deus, aí tá. Aí eu tenho um carro, mas não é pagar não. O carro não é nosso ainda. Mas eu digo, gente, eu sou mais pobre. Aí vem um sussurro bem baixinho na minha alma assim. A sua pobreza é terrena. Mas a sua riqueza é eterna. Porque eu disse assim, gente, meus irmãos, tudo tem carro, tem casa, tem terreno. Gente, eu tô aonde, Jesus? Eu já entrei em crise, irmãos, com isso. De verdade. Aí eu pensei assim, não, alguém vai me chamar para comprar um terreno. Não, alguém vai me chamar para comprar um terreno. Alguém não vai acontecer isso. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, mas nós estamos buscando construir muitas coisas terrenas e nós estamos perdendo de construir coisas eternas. Porque muitas vezes estamos construindo coisas terrenas sem uma direção de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que ter uma casa, por favor. Não é isso? Xixi? Agora, as coisas não podem tomar o lugar da eternidade com Deus. É isso que precisa ser claro. Mas muitas vezes nós estamos, até nas pequenas coisas, nós estamos deixando Deus de lado, irmãos. De assim, não, eu vou conseguir, eu não consigo meu braço, eu vou fazer isso, irmãos. Até o dinheiro para pagar o seu terreno é provisão de Deus. Quando você acorda de manhã cedo, abre esses olhinhos, é provisão de Deus. Amém. Irmãos, uma das coisas que eu tive mais temor foi dirigir o meu carro. E sabe qual é o que eu usei diante de Deus? Tu és Deus Pai, Senhor. O Deus que provém é um Deus que guarda. Aleluia. Então, Senhor, eu sou recém-habilitado, Senhor. Ninguém pode bater no meu carro, Senhor. Eu não posso ter prejuízo. Em nome de Jesus. E eu disse, Deus, o Senhor providenciou um carro. Agora não deixe meu filho do Satanás me bater em mim, não. E nem me deixa bater em alguém, pai. Quer dizer, se eu nada que eu bati esse dia, você está bravo comigo. Eu quero pedir diante da igreja perdão. Deixa eu lembrar aqui, eu fazer. A igreja precisa saber. Eu tive algo assim, espontâneo na casa de Grace Eduardo. Eles estavam de lado do seu